uma palavra para compartilhar com vocês. Convido carinhosamente você a abrir sua Bíblia no Evangelho. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Deus, meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Bom que você veio a esse lugar. Porque minha oração nesses dias de alegria, de festa, de comemoração, eu com minha esposa comemorando o presente de Deus que foi a constituição da nossa família. Esse ano fazendo pouco mais de 17 anos que eu e ela estamos juntos, 16 anos de casados. E eu refleti nessa palavra e vi que é importante e é fundamental para todos aqueles que querem ter um futuro de Deus, um futuro com propósito, um futuro bem-sucedido. É fundamental nós termos uma visão. E nos aproximando agora desse período pascual, esse período que falamos sobre a crucificação de Jesus, eu sempre trago nesse período do Natal, gosto sempre de falar dos primeiros capítulos de Lucas. E no período perto da Páscoa, eu gosto sempre de falar da crucificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui, queridos irmãos, queridos amigos, querido Vitão, nós temos aqui um homem de visão, Jesus Cristo. Jesus, um homem de visão. E aqui eu preciso fazer uma explicação para você. Porque existem 2 tipos de visão. Existe uma visão natural e uma visão sobrenatural. A visão natural fala de coisas que já passaram. Falam do passado. Falam de coisas que a gente enxergou e se tornaram o nosso passado. Por exemplo, a canção que foi cantada agora aqui, foi linda, maravilhosa, tocou o nosso coração. Uma palavra que mexe muito comigo, né? Quando eu quero fazer um devocional com Deus, eu coloco essa canção para ouvir. É uma das canções, fala muito ao meu coração. A apresentação foi muito especial do jovem Rodrigo, mas já é passado. A visão que temos e é natural, ela é sobre o passado. Talvez poderíamos dizer que é sobre o presente e o passado. É a visão natural. São as coisas que a gente enxerga com esses olhos que Deus nos deu. Mas a visão que eu quero tratar nessa noite é uma visão que trata ou versa sobre o futuro. É a visão sobre coisas do futuro. E eu pensei aqui esse texto de Cristo, falando sobre Cristo na oração do Getsêmani, mencionando sobre essa angústia de Jesus, e eu lerei ainda um outro texto daqui a pouco, que fala também sobre a angústia de Cristo na Via Crucis, porque o texto sagrado em Hebreus, eu também lerei esse texto hoje, ele vai nos informar que Cristo
com uma visão de futuro, com uma visão de propósito, ele suportou a via crucis. E eu aprendo com Cristo, então, que se eu tenho uma visão, e essa visão é uma visão de futuro, e que nos dará futuro, e nos propõe futuro, essa visão precisa olhar para Jesus Cristo nessa noite e encontrar nele a substância suficiente para fazer da minha e da tua história uma história de vitória, uma história de sucesso e, acima de tudo, irmãos, porque sucesso pode ter muitos significados para muitas culturas, acima de tudo, uma visão que honrará Jesus Cristo e o nosso Deus através da nossa vida e da nossa existência. Eu creio que a vida de sucesso, ou a vida que vai dar certo, isso aqui pode mudar a nossa mentalidade, tá bom? A vida que deu certo, ou a vida que vai dar certo, é uma vida que honra a Jesus através da nossa existência, através da nossa vida. E eu quero olhar então para essa obra pascual de Cristo e encontrar na história de Jesus elementos que vão nos preparar para uma vida de visão. Amém, meus irmãos? Pastor, eu tenho uma visão. Eu tenho um propósito. Pastor, eu tenho um sonho. Irmãos, sabe qual é a diferença de um visionário e de um maluco? É que o visionário vai viver o seu propósito e o maluco vai passar vergonha. E o louco, ou tido por louco, vai passar vergonha. Pastor, por que muita gente inteligente tem uma visão, tem um propósito, tem um sonho e não vive? Porque sonho, porque visão precisa passar pelos processos de Deus na nossa vida. É muito importante que aquele que tem a visão tenha a paciência de construir para esta visão um corpo, para construir para esta visão um estabelecer. Toda visão, para dar certo, ela precisa se estabelecer. Não basta, meu querido líder do turismo do Rio de Janeiro, Messias. Messias é um exemplo de empreendimento, né? Amém, meu amigo? Trabalha no centro do Rio, levando as pessoas, fazendo turismo. Qualquer um pode ter uma visão, gente. Qualquer um pode ter um sonho. Mas por que a gente não coloca para frente? Porque a visão precisa ser estabelecida. Não basta olhar lá para frente. Não basta ter uma boa ideia. Não basta entrar nessa noite aqui e ter a boa ideia de se tornar um crente. Ou ter a boa ideia de construir uma família. Isso não basta. É necessário ter a força, ter a resiliência e a paciência para construir uma família. Para construir uma vida com Deus. Para construir a sua fé. Fé não é coisa que se tem no estalo. Fé não é coisa que acontece na nossa vida, que se constrói, irmãos, num passe de mágica. Não, fé é algo que se constrói. É algo que Deus vai trabalhando na nossa vida enquanto nós vamos nos doando a Ele em orações, em aprendizagens da palavra de Deus, em vida, em jejuns, em orações, em sacrifícios, não no sentido da cruz, porque o sacrifício pascual e pleno e concreto e maravilhoso já foi feito na cruz, mas aqueles pequenos sacrifícios do dia a dia. É impossível. No aniversário do Bruno, ele botou no bolo dele. Eu achei muito legal aquilo, Bruno. Aniversário do Bruno, ele escreveu no bolo dele: toda escolha gera uma renúncia. Eu olhei a cara, a Jéssica falou assim: caramba, lá, esse bolo é a cara do bro.
cara do Bruno, ele manda uma mensagem até no bolo do aniversário dele. Glória a Deus. Toda escolha gera renúncias. E quem não está pronto para fazer renúncia, para abrir mão de algum conforto, não vai viver o sonho, não vai viver a visão, não vai concluir, porque todo projeto tem o seu peso, tem a sua angústia, tem a sua dificuldade. Aqui no Getsemane, meu irmão e minha irmã, o texto que eu li mostra um Jesus muito diferente. Porque o Jesus que imaginamos é um Deus todo-poderoso, e Ele o é, de fato. Mas o Jesus mencionado aqui nesse texto, pastor Valmir, é um ser humano frágil. Porque ele era 100% Deus, mas a teologia vai dizer que ele, enquanto homem, escolheu e decidiu viver aqui nessa vida 100% homem. Mesmo nunca tendo deixado de ser 100% Deus, Marcinho. Ele, no instante dos 33 anos que viveu aqui nessa vida, ele foi 100% homem. E esse texto vai dizer, que eu li aqui, que ele teve medo, que ele sofreu uma angústia, que ele estava pedindo ajuda dos amigos, dos discípulos, e ninguém conseguiu passar uma madrugada com ele em oração. Mas para viver a concretização da missão que o Pai havia dado para ele, ele precisou, em primeiro lugar, guarda essa aí no teu coração, aguentar a pressão. Então, em primeiro lugar, o que eu te digo é, quem não aguenta a pressão, não vai viver a consolidação da visão. Quem não aguenta a pressão, não vai conseguir viver para estabelecer o sonho. Jesus recebe uma missão do Pai, vir na terra 33 anos como homem, suportar, aguentar. E aqui, irmãos, o Getsemane vai dizer no outro texto sinótico aqui de Mateus, em Lucas, que a dor e a angústia de Cristo foi tamanha que ele suou gotas de sangue. Tamanho a pressão que ele aguentou. Então, minha palavra para você nessa noite é: quer viver para ver o plano de Deus se estabelecer na tua vida? Aguenta pressão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pastor, está muito ruim, pastor, tá difícil, pastor, eu estou sentindo dor, eu estou acordando apertado, eu estou indo dormir com a mente me pressionando, eu nem consigo dormir, eu tenho que tomar remédio para dormir. Irmãos, está na angústia, pede ajuda. É por isso que Deus, irmãos, Deus podia falar individualmente com pessoas, mas Ele nos conhece, por isso Ele construiu a igreja. Não viva a sua luta sozinho, faça amigo, construa irmãos e divida o peso da pressão da vida com outros irmãos, com amigos. Deixa Deus usar o amigo que Deus coloca do teu lado. Deixa a igreja de Deus ser igreja de Deus na tua vida, meu irmão. Pastor, a igreja de Deus só me caluniou, a igreja de Deus só inventou histórias ao meu respeito, a igreja de Deus fez fofoca de mim, a igreja de Deus é pecadora. Glória a Deus, meu irmão, porque cada um de nós somos pecadores. A igreja de Deus, nunca foi proposto na Bíblia que a igreja de Deus seria perfeita, mas sempre foi proposto pela Bíblia de capa a capa que a igreja de Deus é o canal que Deus sempre usou e sempre usará para falar conosco, para tratar conosco, para nos abraçar, para nos erguer, para cuidar de nós, especialmente nos dias de pressão. Está sentindo pressão? Está apertado? Está te pressionando? Então prepara o teu coração, porque Deus está estabelecendo o plano dele na minha e na tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Meus irmãos, eu caminho um pouquinho mais aqui nessa palavra.
E o texto sagrado vai dizer no capítulo seguinte, no capítulo de número 27 e versículo de número 22, o seguinte, olha que bonito. Versículo 22 do capítulo 27. Diz assim a Sagrada Escritura: Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado o Cristo? E todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Então Pilatos, que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer a água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele e da tropa, tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam dele, dizendo: salve o rei dos judeus. Olha para cá em nome de Jesus. A pergunta que Pilatos fez ecoa no nosso coração e ecoa no coração de todo crente que quer construir uma vida com Deus. Você quer ter uma visão de futuro, quer ter uma visão sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Então, em algum momento, a pergunta que Pilatos fez vai explodir na tua mente ou no teu coração. E a pergunta que Pilatos fez foi: o que farei com Jesus? Meu irmão, quem é Jesus na tua vida? É um patuá? É uma mandinga? É uma reza que fazemos nos momentos de pressão, de angústia? Ou ele é o Senhor da tua vida? Ou ele é aquele que fala para onde você vai ou para onde você não vai? Ou é aquele que é o teu Pai amoroso? Quem é Jesus na tua vida? O que faremos de Jesus? Aquele povo estava, irmãos, com um bom símbolo do nosso mundo. Aquele povo estava gritando, ensandecido, nervoso, gritando: crucifica ele! Mata ele! Pilatos deu opções. Pilatos percebe que tinha alguma coisa errado, e qualquer pessoa ali com a mente sã perceberia que algo errado estava acontecendo. Mas aquele povo só tinha uma sede: acabar com Cristo, crucificar Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando estamos bebendo deste mundo, nós estamos cegos. Nós só olhamos para as nossas angústias, nós só olhamos para as nossas sedes, para as nossas necessidades básicas. E quando estamos absortos ou imersos nessas nossas necessidades, nós, assim como esta multidão, olhamos até para Jesus Cristo e resolvemos crucificá-lo. E resolvemos no nosso coração. Mas nessa noite eu lhe convoco, eu lhe convido, nessa noite, eu te peço carinhosamente: quer ter uma visão de futuro, uma vida diferente, uma nova vida, uma vida cheia da presença dele amanhã na tua vida, semana que vem, mês que vem na tua vida, quer ter uma visão? Então o que você vai fazer com Jesus? O texto sagrado vai dizer, irmãos, que avançando nessa história, Pilatos entrega então ele na mão daqueles homens. Aqueles homens açoitam Jesus.
O texto sagrado aqui vai dizer que eles cuspiam no rosto dele, pastor Valmir. Colocavam muito provavelmente ou uma venda nos seus olhos ou um capuz, davam socos e diziam: você não é profeta? Profetiza, e davam um soco. Você não é profeta? Diz aí, quem é que está te batendo? E davam um tapa em Cristo. Cuspiam nele, zombavam dele. E eu aprendo aqui nessa noite que se você tem uma visão, e essa visão é algo sobrenatural para a tua família. Pastor, eu entrei aqui hoje e eu tenho um sonho para a minha família. Eu olho lá para a minha casa e eu vejo algo, pastor, que ninguém vê. Então prepara os teus ombros, porque quem tem visão sobrenatural de Deus, em algum instante vão zombar de você. Em algum instante vão rir de você. Em algum instante, talvez vão pisar no teu sonho, no teu plano, no teu propósito. Mas deixe estar que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida é fiel para completá-la. Meu irmão e minha irmã, Jesus é o exemplo perfeito daquele que tem visão e aguenta para estabelecer a visão. É o exemplo perfeito. Jesus é o exemplo perfeito para tudo nessa vida. Mas nesse sentido, nesta palavra, Jesus é o exemplo perfeito. Se você tem uma visão para a tua casa, para a tua família. Pastor, eu tenho uma visão para o meu casamento. Eu sonho, pastor, que o meu casamento vai ser um exemplo para a minha família. Meus primos já se separaram, meus parentes já se desquitaram, mas eu tenho um sonho para minha casa e para minha família. Então olhe para Jesus nessa noite e encontre nele e somente nele a substância necessária para você viver o melhor de Deus para a tua vida, para você viver o melhor de Deus para a tua casa. Mesmo que a pressão esteja te apertando, mesmo que estejam zombando de você, mesmo que estejam te cuspindo, esbofeteando você, mesmo eu lhe pergunto: onde está Jesus? Quem é Jesus para você? Eu concluo essa palavra, meus irmãos. Eu digo para vocês o que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Você pode abrir comigo Hebreus, capítulo 12, para a gente terminar essa palavra. Pastor, onde é Hebreus? É ali um pouquinho depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse. Hebreus, capítulo 12, nós leremos 2 versículos, versículo 2 e versículo 3. E nessa semana antes da Páscoa, nesse momento lindo que estamos aqui, irmãos, para viver o novo de Deus, o milagre da ressurreição de Cristo, eu creio, Deus pode fazer ressurgir a tua família e a tua casa. Deus pode fazer ressurgir uma história nova, uma nova vida na tua vida. Então leia comigo Hebreus 12, versículos 2 e 3. Olha o que Jesus fez. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Vamos dizer bem alto o nome dele. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez, irmãos? Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha para cá em nome de Jesus. Pastor, eu entrei nessa igreja hoje aqui desanimado.
Eu tenho me encontrado na minha fé cansado, pastor. Cansado de fazer, cansado de tentar e o marido não quer, cansado de tentar e a mulher não quer, cansado de tentar e o filho não quer, cansado de tentar e o neto não quer, cansado de tentar e o parente não quer, cansado de tentar e a família não quer. A palavra de Deus para a tua vida é: olhe para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual foi a maneira que ele aguentou aquilo tudo? Ele suportou a cruz por causa da alegria futura que lhe estava proposta. Cristo era esbofeteado, era cuspido, ele recebia pancadas, socos, arrastados, ele era chicoteado, ele foi furado nas mãos, nos pés, ele foi crucificado, ele foi cortado do lado, e cada um dos ferimentos e das zombarias que ele recebia, diz o autor do texto aos Hebreus, que ele não olhava para nenhuma dessas questões que ele vivia, ele olhava firme no futuro para o propósito, a alegria proposta, o plano de Deus na vida dele. Eis o segredo da vitória de Cristo na cruz. E da maneira que Cristo venceu a cruz, você, eu, lá na nossa história, na nossa família, podemos vencer também. Amém, meus irmãos? Boa é essa palavra. Saber que em Cristo eu tenho esperança para acordar amanhã, segunda-feira. Que do jeito que Cristo aguentou pressão, eu e você podemos aguentar qualquer pressão que venha sobre nós. Qualquer uma, pastor, qualquer uma. Porque nenhuma delas se compara ao peso que Cristo suportou na cruz do Calvário. Então, nos aproximando da Páscoa, do musical de Páscoa, onde estaremos adorando a Deus, eu lhe convido, sonhe, olhe para o futuro, tenha visões, mas em nome de Jesus, olhe para Jesus Cristo, aguente a pressão, estabeleça a visão e os sonhos da tua vida e creia, vai chegar a hora de você viver o melhor de Deus. E quando essa hora chegar, você vai poder devolver toda a honra e toda a glória a Jesus. Porque só Ele, para nos fazer aguentar toda a luta que tem surgido na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Só em Jesus. Meus irmãos, em 1978, um músico brasileiro chamado Renato, ele escreveu uma música, pastor Valmir. E a música dele dizia assim: que país é esse? E ele tinha uma esperança muito grande de que o Brasil ia mudar. E num dos versos da canção, ele escreveu: na favela, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Era uma música de esperança. Ele questionava aquele país louco. Ele escreveu, vai fazer 50 anos a letra dessa canção. Música popular brasileira. E ele, em 1978, escreve a música. E ele publica alguns álbuns, alguns discos. Era vinil ainda na época, né? E ele publica. E passam quase 10 anos. E a esperança que ele tinha de futuro. E ele tinha medo. É legal pra caramba quando você lê o relato da discografia desse músico, que ele diz que ele escreve a música, ele sabia que a música fazia sentido, mas ele tinha medo de publicar a música porque ele acreditava no futuro. Porque se o Brasil mudasse, aquela música deixava de ter sentido. Aquela música só tinha sentido se o Brasil continuasse ruim. E aí passou quase 10 anos e em 1987 ele publica e vira um grande sucesso no Brasil. Que país é esse? Uma banda muito conhecida, né? E ele mal sabia que ia completar agora quase 50 anos e a música ainda fazia sentido. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.
Essa é uma poesia que ainda faz sentido, porque o país é um caos. Porque a angústia humana na nossa sociedade é um caos. E o erro desse autor foi imaginar que a saída para o caos humano é uma saída humana. E eu termino minha palavra dizendo que a saída para o caos da nossa sociedade, das nossas sociedades, dos nossos meios e até do nosso coração, ainda é a mesma saída de Jesus Cristo nesse momento de angústia. Jesus ainda é a saída para o meu e para o teu coração. A presença dele, a obra dele na cruz do Calvário ainda é, irmãos, a esperança para o futuro da nossa nação não virá da Constituição, não virá de poderes, nenhum dos três. A esperança para o futuro da nossa nação, da nossa família, da nossa casa, do nosso futuro, a esperança ainda é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu quero te chamar para viver uma vida de esperança. Uma vida de alegria, uma vida de paz. Pastor, está um caos minha casa. Talvez a minha, enquanto eu prego aqui, também esteja. Mas eu acredito, amanhã, irmãos, vai ser uma segunda-feira linda na minha vida. Amém ou não? Amanhã eu vou viver uma semana maravilhosa. Por quê, pastor? Tem muito dinheiro no bolso? Não, está até faltando um pouquinho. Mas amanhã eu olharei para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa obra ainda é, sempre foi e sempre será suficiente para eu ter esperança. Para eu acordar amanhã e viver uma vida nova. Uma nova vida. Convido você a fechar os olhos e curvar a cabeça. Em nome de Jesus.